Olá, bem-vindos então à quarta videoaula do módulo 7 sobre arrays em C++. E nesta videoaula vamos ver como passamos as matrizes como argumentos em funções. Portanto, nós demos as funções no módulo anterior, vimos como passávamos alguns parâmetros, do tipo inteiro, do tipo float, e nesta videoaula vamos ver como passamos também matrizes. Portanto, nós também podemos criar funções que vão fazer o tratamento de matrizes, fazer cálculos sobre matrizes ou imprimir, ou pode ser até uma função para imprimir a matriz, pode ser uma função para fazer cálculos sobre os valores das matrizes, etc. Então, só para relembrar, eh, então, nas matrizes bidimensionais, então, nós devemos utilizar então, ciclos de leitura, ciclos duplos, portanto, um para as linhas e outro para as colunas, quer para a leitura, quer para a escrita dos valores da matriz. E então, como é que nós passamos em funções matrizes? Portanto, como é que nós metemos como argumentos de funções matrizes? Portanto, quando passamos um array para uma função, ele é tratado como um ponteiro para o primeiro elemento, ou seja, nós temos portanto, a nossa matriz, imaginem, é então o nosso array é um array unidimensional com vários elementos e quando passamos pela função, nós temos um ponteiro para o primeiro elemento do nosso array. E então, nós então, com a indicação do primeiro elemento do nosso array e com a indicação do tamanho do nosso array, nós conseguimos modificar os valores originais do nosso array. Então, temos aqui o exemplo à direita, reparem, temos então dentro da main, não é? Temos a declaração de um array unidimensional de inteiros números, portanto, onde estamos a incluir os números 1, 2, 3, 4 e 5. Depois temos então o tamanho deste array, podíamos dizer que era de 5, mas se não também podemos utilizar a expressão size of do array. Atenção, o size do array dá-nos o tamanho do array. Se eu quero o tamanho, ah, dá-me o tamanho do tipo inteiro. Portanto, se eu quero o número de elementos, divido, por exemplo, o tamanho do valor dos inteiros a dividir por um elemento só. Portanto, a dividir por size of um elemento apenas do array. Então, aí dá-nos o tamanho, o número de valores, de- o número de elementos que nós temos no nosso array. Depois, posso então chamar a minha função imprimir array. Ou seja, o que é que eu vou passar na minha função imprimir array? Vou passar então o meu array números e vou passar o tamanho. Portanto, eu tenho que vou indicar qual é o primeiro elemento do meu array. Portanto, aqui vai ser o ponteiro para o primeiro elemento do array e depois digo qual é o tamanho do meu array. Portanto, quantos elementos ele tem. E agora, tenho aqui então a minha função, void é uma função que não retorna nada, imprimir array. Então, no primeiro argumento tenho o meu array do tipo inteiros. Portanto, tem que indicar que é um array do tipo inteiros. O segundo argumento é então o tamanho do meu array. E depois tenho um ciclo normal de impressão dos elementos da matriz. Reparem, desta maneira eu posso chamar as vezes que eu quiser esta função. Em vez de estar cada vez que quero imprimir o array, ter que fazer o ciclo for, chamo a função, o que simplifica bastante o nosso código de C++. E então, além de imprimir, eu também posso modificar. Portanto, eu também posso modificar os meus elementos dentro do meu array, eh, e o meu array depois segue no código como um array com valores modificados. Portanto, tenho aqui uma função que serve para calcular o dobro, tá? Vai dobrar o valor dos elementos do array. Portanto, então é assim: tenho uma função que não retorna nada, tipo void, tenho o nome da função dobrar valores, tenho o primeiro argumento o meu array, o segundo o tamanho, e depois tenho o meu ciclo a percorrer o meu array inteiro e tenho a multiplicação por 2 de cada elemento do array. Portanto, tenho aqui uma função que faz alteração dos elementos do meu array. E então, temos agora
um exercício para consolidarmos os nossos conteúdos. Portanto, temos então escrever um programa em C++ que receba um array de números inteiros e calcula a soma dos seus elementos usando uma função separada. Então, vamos lá para o nosso code blocks e fazer este exercício. Vou chamar então módulo 7.4. Ok. E então, vamos lá ao nosso exercício. E então, vou declarar então um array de inteiros. Então, um array de inteiros, vou-se chamar número. E vou-lhe dizer que é um array, por exemplo, com 6 posições. Pronto. Um array de 6 posições. E agora, vou-lhe inserir dentro do array os números 12, 5, 8, 7... 1, 2, 3, 11 e 89. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Temos aqui os nossos 6 elementos. E então, vamos então agora criar então uma função. Vamos criar então uma função. Vou fazer então a minha função antes da main ou depois, já sabem, se fizerem depois, têm que a declarar antes, sempre, senão dá erro. E então, vou chamar a função soma. Portanto, essa minha função soma vai então receber um array do tipo inteiros e vai receber então o tamanho, um inteiro a dizer o tamanho do array. Então, vou aqui. Então, o que é que a minha função soma vai fazer? Então, vou percorrer o meu array, vou declarar uma variável soma vetor. Aqui vou chamar a minha função soma vetor. Soma vetor. E aqui vou chamar então uma função, vou criar então uma variável soma, que eu vou inicializar com 0 para garantir que ela está mesmo com valor 0. E agora vou fazer o meu ciclo de i igual a 0. Vou percorrer então o meu vetor, i menor que tamanho, i mais. E durante este ciclo, quero que a minha variável soma vá somando os valores parciais. Portanto, vai ser mais igual a array r de i. Portanto, está a fazer o cálculo. Então, ou seja, a minha soma vai sempre somando com o valor anterior. Reparem, como é uma função que retorna um inteiro, eu tenho que fazer o return de soma. Está mal escrito. Portanto, ele vai retornar o valor calculado returned. O valor calculado desta variável. E então, agora, vou criar então aqui uma variável resultado. E essa variável resultado vai ser igual à chamada da minha função, soma vetor de número. E dizer então, e tamanho 6. Se eu quisesse, podia então utilizar também o sizeof para calcular o tamanho do meu vetor. Portanto, podia utilizar o sizeof do vetor. Mas então, tenho aqui a minha variável resultado que vai ter como ficar igual à variável soma que vem desta função soma vetor, que vai somar os valores do nosso vetor. E então vou agora imprimir o resultado para mostrar ao utilizador final a soma dos valores do vetor é. Vamos ver se está tudo bem. Vou pôr então resultado. Vamos então correr o nosso programa para ver se está tudo bem. Temos algum erro. E então temos aqui o valor de 132. Portanto, se a gente fizer o cálculo 12 mais 5 mais 8 mais 7 mais 11 e mais 89, dá-nos o valor de 132. Portanto, o nosso programa está a correr perfeitamente.